Olá, alunos! Nós estamos nesse final de bimestre e queremos, neste momento, fazer um resgate daqueles conteúdos, daqueles conceitos que são os conceitos basilares, os conceitos mais relevantes que aprendemos durante esse bimestre. Fique comigo e vamos resgatar, então, estes conteúdos tão importantes para a nossa formação acadêmica. Olá, alunos! Agora é hora de vermos os conceitos basilares, os assuntos mais importantes, as referências significativas que foram tratadas durante esse segundo bimestre. A respeito da temática cultura, culturas e educação, através do pensamento de Alfredo Veiga Neto, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que, atualmente, podemos dizer que ocorreu uma verdadeira virada cultural. Essa verdadeira virada cultural significa que, atualmente, debater sobre a importância da cultura, debater sobre o que é cultura, debater sobre qual a influência da cultura no fazer e no modo de ser do ser humano é algo que tem encontrado posição central diante dos debates acadêmicos. Essa centralidade, contudo, ela se justifica não porque a cultura é o elemento mais importante da existência humana, o elemento ao redor do qual tudo gira. A ideia não é esta. A ideia é que essa virada cultural, ou a importância da cultura para os debates acadêmicos, para nossas reflexões particulares, é porque ela se faz presente em cada aspecto da nossa existência. Os nossos valores, a maneira como nós reagimos em determinadas circunstâncias, como nós nos vestimos, como nós tratamos os outros, a maneira como nós encaramos o mundo, tudo isto é formatado, é dirigido pelos valores culturais, pelas práticas culturais. A cultura foi durante muito tempo pensada como única e universal. Única porque se referia àquilo que de melhor havia sido produzido. E quando se pensava o que melhor havia sido produzido, certamente o conceito era eurocêntrico, no sentido de que a melhor cultura, a mais importante cultura, o suprassumo da produção humana tinha sido exatamente engendrado lá no continente europeu. E universal, no sentido de que, a partir dessa valorização da cultura chamada superior, a cultura europeia ou do primeiro mundo, também, acreditava-se que estes valores deveriam ser para toda a humanidade indistintamente. Assim, a modernidade esteve por longo tempo mergulhada numa epistemologia monocultural. E, para dizer de uma forma bastante sintética, a educação era entendida como caminho para o atingimento das formas mais elevadas da cultura, tendo por modelo as conquistas já realizadas pelos grupos sociais mais educados e, por isso, mais cultos. Veio daí, por exemplo, a diferenciação entre a alta cultura e a baixa cultura. Simplificando, a alta cultura passou a funcionar como modelo, como a cultura daqueles homens cultivados que já tinham chegado lá, ao contrário da baixa cultura, a cultura daqueles menos cultivados e que por isso ainda não tinham chegado lá. A ideia aqui é de que a cultura ela passa por um aspecto elitizante de sua afirmação. Em outras palavras, a cultura que tem valor, a cultura que deve ser ensinada, a cultura que vale a pena entender e absorver para si como padrão de comportamento de valores e de juízo, é a cultura das pessoas que possuem geralmente um status elevado na sociedade. Já aquelas culturas subalternizadas, não visualizadas, não visibilizadas, de pessoas que não pertencem aos estratos mais elevados da sociedade, essas culturas elas não são valorizadas. Isso mostra que existe sim uma questão ligada ao aspecto do status social. A maneira como eu me vejo diante de uma sociedade que foi elitizada, que foi valorizada e que agora é ensinada pelo sistema educacional como sendo a educação
que deve ser reproduzida, ou os valores que devem ser reproduzidos, ou a cultura que deve ser reproduzida para todas as pessoas indistintamente, massificando os valores da classe elitista. De tal diferenciação, ocuparam-se muitos pedagogos, uma vez que a educação foi e ainda é vista por muitos como o caminho natural para a elevação cultural de um povo. Ou seja, aquilo que nós falamos anteriormente. O processo educativo, o sistema escolar, dentro dessa conjuntura, tem ou teria a função de elevar as pessoas que estão nos estratos mais baixos da sociedade, que não têm aquela cultura valorizada, a alcançarem este patamar cultural. Contudo, nós sabemos que todo este discurso são simplesmente discursos ideológicos, pois na prática, no dia a dia, o próprio sistema educacional que deveria elevar as pessoas a esse novo patamar cultural, na verdade, exclui aqueles que estão subalternizados pelo sistema econômico, o sistema social e o sistema cultural. Veio também o cunho elitista conferido à expressão do tipo fulano é culto. Esse grupo tem uma cultura superior àquele outro, ou o nosso problema é a falta de cultura. Em qualquer desses casos, é evidente o recurso ao conceito de cultura como um elemento de diferenciação assimétrica e de justificação para a dominação e a exploração. Boa parte do pensamento pedagógico moderno alimenta-se desse, ao mesmo tempo que alimentou esse entendimento de cultura. Qualquer pedagogo multicultural não pode pretender dizer aos que estão entrando no mundo o que é o mundo. O que no máximo ele pode fazer é mostrar como o mundo é constituído, no jogo de poder e saber, por aqueles que falam nele e dele, e como se pode criar outras formas de estar nele. Observem que dentro dessa conceituação de Veiga Neto, a função do professor é explicitar em que mundo cultural a criança nasce. É mostrar para o aluno quais são os valores que antes, ou digo, os quais este adolescente, antes de nascer, esses valores já existiam. E conduzir o aluno a fazer uma reflexão crítica sobre estes valores, sobre o comportamento, sobre a estrutura social. A função do professor é, então, explicitar a cultura presente e quais são as forças que estão em tensão para que esses valores culturais sejam reafirmados e quais interesses existem e que subjazem a esses interesses da reprodução da cultura no meio social e também no meio escolar. E é aqui então que vem o nosso segundo texto. Uma vez que cabe ao professor refletir criticamente, levar o aluno a refletir criticamente sobre a importância da cultura na formação do homem e na formação da sociedade, então é preciso, então, além disso, discutir sobre a educação escolar e as culturas. As culturas porque o mundo é plural. As culturas porque no próprio espaço chamado sala de aula existem formas distintas de se ser humano. Os alunos, as crianças, adolescentes e jovens que convivem durante 4, 5 horas dentro do processo de ensino-aprendizagem trazem para a sala de aula um mundo riquíssimo de cultura e de modo de ser no mundo. Estamos ainda distante daquilo que Connell denomina de justiça curricular, pautada, a seu ver, por 3 princípios: os interesses dos menos favorecidos, participação e escolarização comum e produção histórica da igualdade. Isso nos mostra que, sob esses 3 valores, o professor deve exatamente estar envolvido. O educador deve estar interessado na cultura dos menos favorecidos, no modo de ser dos menos favorecidos. Reconhecendo, como disse Bourdieu, que o processo escolar, que a escola não é um campo neutro, mas é comprometido com os valores elitistas, cabe ao professor perceber isso
e empreender esforços positivos para que os interesses dos menos favorecidos sejam contemplados no processo de ensino-aprendizagem. E que haja uma participação e uma escolarização comum, sem diferenciação de classes ou de cultura. E isto sendo realizado, produzido em sala de aula, que haja também a produção histórica da igualdade, no sentido em que os seres humanos ou os alunos serão tratados por aquilo que eles são, seres humanos. Que o valor natural de cada um deles seja exatamente aquilatado pelo professor e que seja viabilizado processos educativos justos a partir desta percepção. Para os autores, o critério da justiça curricular é o grau em que uma estratégia pedagógica produz menos desigualdade no conjunto das relações sociais, ao qual o sistema educacional está ligado. Por que esse critério de justiça curricular? É porque muitas vezes nós precisamos entender ou refletir de que, como disse com muita propriedade Bourdieu, que o sistema educacional é viciado. A estrutura é viciada, a grade curricular está comprometida com determinados valores de uma determinada classe social, seja ela qual for. E se a estrutura educacional está comprometida com determinado grupo social, aqueles que não fazem parte deste grupo certamente terão dificuldades grandiosas por alcançar eficácia no processo de ensino-aprendizagem. Então, na medida em que o currículo procura contemplar a diferenciação cultural entre os educandos, e o professor está comprometido em tornar o processo de ensino-aprendizagem justo, é exatamente aí neste ponto que a desigualdade social será minimizada. Não será resolvida, certamente, porque todo o processo educativo, todo o sistema educacional sempre será conduzido por determinada classe social. E que cabe ao professor, então, procurar minimizar esta influência poderosa dessas classes dominantes sobre o sistema educacional. Apoiando-se em Sousa Santos, insistimos sobre a necessidade de uma orientação multicultural nas escolas e nos currículos, que se assente na tensão dinâmica e complexa entre políticas da desigualdade e políticas das diferenças. Porque é através dessa percepção da multiculturalidade, da diferenciação existente entre os próprios alunos, é que o processo de ensino-aprendizagem se tornará mais interessante para o aluno e mais justo também igualmente para este. Santos vai dizer então, as versões emancipatórias do multiculturalismo baseiam-se no reconhecimento da diferença e do direito à diferença e à coexistência, ou construção de uma vida em comum além das diferenças de vários tipos. Isso nos mostra que no mundo multicultural no qual nós estamos, nessa pluralidade de modo de ser do ser humano, o processo educativo tem que contemplar isso como realidade histórica. Idealizar uma cultura ou um processo educativo que idealiza a ideia de um aluno padronizado, com valores padronizados, com comportamentos padronizados, com sentimentos padronizados, essa percepção do aluno é uma percepção ideal, mas que não se faz presente na história. Cada aluno traz para dentro da sala de aula a cultura do seu bairro, a cultura da sua família, a cultura da sua religião, a cultura do seu grupo social. E essas crianças e esses jovens adolescentes, e até nós adultos na faculdade, nós temos o direito de expressar essa diferença e sermos respeitados nessas diferenças.
E esse respeito certamente é uma via de mão dupla, na qual o professor respeita o aluno e o aluno também, ele também deve se ver na responsabilidade de respeitar também os valores e a cultura do seu professor. Construir o currículo com base nessa atenção não é tarefa fácil. E irá certamente requerer do professor uma nova postura, novos saberes, novos objetivos, novos conteúdos, novas estratégias e novas formas de avaliação. Será necessário que o docente se disponha e se capacite a reformular o currículo e a prática docente com base nas perspectivas, com base nas necessidades e identidade de classes e grupos subalternizados. Ou seja, é perceber o aluno perceber a sua turma dentro da realidade sociológica da sua turma, dentro da realidade cultural, antropológica da sua turma. É claro que perceber a turma a partir dessas lentes interpretativas requer uma maior qualificação intelectual do professor. Mas se o professor é um educador, certamente ele estará comprometido com a qualificação sempre cada vez maior, procurando ler, ter discernimento e perceber as necessidades que emergem na sala de aula a partir dessas características culturais, socioeconômicas, pertencentes aos seus alunos. No âmbito do pensamento pós-moderno, a cultura adquire cada vez mais um papel mais significativo na vida social. Hoje, tudo chega mesmo a ser visto como cultura. A cultura, assim, estaria além do social, descentralizando-se, livrando-se de seus determinismos tradicionais na vida econômica, nas classes sociais, no gênero, na etnicidade e na religião. Contudo, é preciso que se perceba que essa recentralização da cultura expressa no momento da importância atribuída ao estudo da cultura no mundo e na vida acadêmica. Isto quer dizer o seguinte, isso quer dizer que essa centralidade do debate até que se faz nessa própria disciplina na qual estamos envolvidos nesse semestre, mostra que o mundo acadêmico ele tem dado contribuições significativas para que novamente a cultura se torne um elemento de reflexão, um elemento central de reflexão para os processos educativos. Como foi dito, central não porque seja o elemento mais importante da existência humana, central porque está presente em cada aspecto do ser e do fazer do ser humano. E o campo acadêmico, a faculdade, os cursos de pós-graduação, tem o dever moral, o dever ético de refletir sobre isso. Porque a cultura, ela define, ela determina, ela dirige os processos educativos. As transformações culturais desenvolvem-se também de forma bastante aguda no nível microcósmico. A expressão centralidade da cultura, tal como empregada por Hall, refere-se exatamente à forma como a cultura penetra em cada recanto da vida social contemporânea, tornando-se elemento-chave no modo como o cotidiano é configurado e modificado. A argumentação prática é esta. O social depende de uma forma significativa da cultura. Essa realidade social, ela está imbricada com a cultura. A cultura é uma das condições constitutivas da existência dessa prática, o que faz com que toda prática social tenha uma dimensão cultural. Aceitando-se esse ponto de vista, não há como se negar a estreita relação entre as práticas escolares e as culturas. A problemática das relações entre escola e cultura é inerente a todo o processo educativo. Não há educação que não esteja imersa na cultura da humanidade e, particularmente, no momento histórico em que se situa. A reflexão sobre esta temática é coextensiva ao próprio desenvolvimento do pensamento pedagógico. Não se pode conceber uma experiência pedagógica desculturalizada ou desculturizada, em que a referência cultural não esteja presente. Porque todo aquele que age pedagogicamente, todo aquele que teoriza
sobre a pedagogia, todo aquele que faz educação faz a partir de um local cultural, de uma posição social, de um momento histórico, de uma percepção sociológica, psicológica, antropológica do fazer cultura, do transmitir conhecimento. A escola é, sem dúvida, uma instituição cultural. Portanto, as relações entre escola e cultura não podem ser concebidas como entre dois polos independentes, mas sim como universos entrelaçados, como uma teia tecida no cotidiano e com os fios e nós profundamente articulados dentro dessa conjuntura. A escola é uma instituição construída historicamente no contexto da modernidade, considerada como mediação privilegiada para desenvolver uma função social fundamental. E essa função é transmitir cultura, oferecer às novas gerações o que de mais significativo culturalmente a humanidade produziu. Gomes propõe que entendamos hoje a escola como um espaço de cruzamento de culturas. Tal perspectiva exige que desenvolvamos um novo olhar, uma nova postura e que sejamos capazes de identificar as diferentes culturas que se entrelaçam no universo escolar, bem como de reinventar a escola, reconhecendo que a específica identifica e distingue de outros espaços a socialização. Então, dentro dessa perspectiva no qual a escola ela pertence ao mundo cultural e que muitas culturas estão imbricadas, estão cruzadas em todo o processo educacional, é preciso então que o professor faça uma reflexão sobre as questões raciais na educação infantil. Por exemplo, visto que a luta pela superação do racismo e da discriminação racial é uma tarefa de todo educador, independente de seu pertencimento étnico, racial, crença religiosa ou posição política. Em um país como o Brasil, que ainda conserva uma herança escravocrata enorme, as desigualdades enraizadas pelas políticas econômicas e públicas, principalmente na área social, reveste-se de uma importância que não podem ser desconsideradas. Nesse sentido, é com certeza um desafio desenvolver na escola novos espaços pedagógicos que propiciem a valorização das múltiplas identidades que integram a identidade do povo brasileiro. É primordial, portanto, que na primeira etapa da educação básica, definida pela Lei de Diretrizes e Bases, que os educadores proporcionem às crianças atividades que desenvolvam suas potencialidades no aspecto cognitivo, afetivo, psicomotor e social. Este aspecto, quando se fala social, certamente está envolvido no sentimento de respeito às diferenças raciais, a perceber o outro, embora as diferenças étnicas, perceber no outro o mesmo valor, a mesma essência humana que perpassa todos os seres em uma sala de aula. Vale destacar, nesse processo, a necessidade emergente e urgente de diretrizes para uma sólida formação profissional da educação, tendo como enfoque as relações étnicas raciais. Segundo Ortiz, só através de uma leitura dos elementos, ou uma releitura, dos elementos que compõem as culturas negras no Brasil, é que poderemos tentar um aprofundamento pedagógico que nos encaminhe para uma pedagogia genuinamente brasileira, capaz de resgatar para todos os brasileiros uma cultura nossa, considerada até agora marginal, mas que responde pela identidade cultural do país, estando presente em todos os setores da sociedade. Ainda refletindo sobre a questão do papel da educação nessa realidade multicultural, é preciso então continuar esse desenvolvimento teórico e continuando refletindo sobre esta temática, sobre a interculturalidade e educação, desafios para a reinvenção da escola. A Sion, especialista peruano com significativa produção bibliográfica, destaca que a interculturalidade
não se limita a valorizar a diversidade cultural, né, respeitar o direito de cada um a manter sua própria identidade. Busca ativamente construir relações entre grupos socioculturais. Ou seja, o que ele enfatiza não é simplesmente a afirmação do direito à sua própria cultura e sua própria identidade. É preciso criar pontes de comunicação, de boa vivência, de interação entre os povos ou entre pessoas de culturas distintas. Implica em uma disposição de aprender e a mudar no contato com o outro. Não coloca o fortalecimento de identidades como condição para o diálogo, mas assume que as identidades se constroem na própria tensão dinâmica do encontro, que se dá também muitas vezes no conflito, mas que se reconhece como fonte de desenvolvimento para todos. Ou seja, é a percepção de que o ser humano ele não está pronto e acabado. Por mais que ele tenha uma matiz cultural, conjunto de caracteres próprios da sua cultura, mas o ser humano, ele não é, o ser humano ele está. E por estar nesta realidade dinâmica da convivência com o outro, com o diferente, a sua própria cultura pode ser modificada. Ele pode colocar de lado alguns elementos culturais, alguns valores, alguns comportamentos, pelo recebimento de novos valores culturais na convivência com o diferente. E pode ensinar ao outro também novos valores. Neste sentido, a interculturalidade crítica é prática política alternativa à geopolítica hegemônica, monocultural e monorracional de construção do conhecimento, de distribuição do poder e do caráter social. Trata-se de uma ferramenta, uma estratégia e uma manifestação de uma maneira outra de pensar e agir. Um projeto de pensar e agir que se constrói de baixo para cima, que exige articulação em suas propostas dos direitos de igualdade com os direitos da diferença. A interculturalidade, então, fortalece a construção de identidades dinâmicas, abertas e plurais, assim como questiona uma visão essencializada de sua constituição. Ou seja, essa interculturalidade, ela afirma que o ser humano ele pode se refazer, ele pode se reconstruir, ele pode reconfigurar as suas práticas, os seus valores, a sua percepção do mundo. Nesse sentido, na medida que o ser humano convive com outros, há uma dinâmica nessas interações que faz com que o ser humano possa assumir para si, assimilar para si novas configurações de ser humano. Mas para isso é preciso que os indivíduos sejam educados a serem abertos à possibilidade do diferente e do novo. Potencia então essa interculturalidade, ela potencia os processos de empoderamento, principalmente de sujeitos e atores inferiorizados e subalternizados, e estimula os processos de construção da autonomia no horizonte de emancipação social, de construção de sociedades onde sejam possíveis relações igualitárias entre diferentes sujeitos e atores socioculturais. A categoria prático-socioeducativas, referida à interculturalidade, exige colocar em questão, as dinâmicas habituais no processo educativo, muitas vezes padronizados e uniformes, desvinculados dos contextos socioculturais dos sujeitos que dele participam e baseados no modelo frontal de ensino-aprendizagem. Favorece dinâmicas participativas, processos de diferenciação pedagógica e utilização de múltiplas linguagens e estimulam a construção coletiva. Para a formação de uma educação intercultural, nesta perspectiva, é necessário então penetrar no universo de preconceitos e de discriminações que impregna muitas vezes um caráter difuso, fluido e sutil. Todas as relações sociais que configuram o contexto em que vivemos, entre os quais está a escola. A naturalização é um componente que faz, em grande parte, invisível e especialmente complexa essa problemática. Promover processos de desnaturalização e explicitação da rede
de estereótipos e preconceitos que povoam nossos imaginários individuais e sociais de educadores, como de nossos alunos, é um elemento fundamental, sem o qual é impossível caminhar. Nesse sentido, então, a interculturalidade nos convida a perceber o mundo como ele é, distinto em vários aspectos, plural, mas ao mesmo tempo que nos convida para refletir sobre o nosso modo de ser particular e na interação com o outro, ter a coragem de ousar em ser diferente. E é assim que nós, então, finalizamos este processo de recapitulação dos conceitos mais relevantes e esperamos que cada um de vocês, alunos, tenham uma boa avaliação. Um forte abraço e até a próxima.